Seja bem-vindo a mais um episódio da série Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Antes de começarmos, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações e deixar seu like. Hoje, dando sequência na parte 2. Quando Edwin C. Barnes desembarcou do trem de carga em Laranja, Nova Jersey, há mais de 30 anos, ele pode ter parecido um homem comum, mas seus pensamentos eram os de um verdadeiro rei. Ao se dirigir ao escritório de Thomas Edison, sua mente estava focada em um único objetivo: ao grande inventor, uma oportunidade para realizar uma obsessão que dominava sua vida: o ardente desejo de se tornar sócio de Edison. O desejo de Barnes não era uma mera esperança ou um simples anseio. Era um desejo intenso e pulsante que superava tudo ao seu redor. Ele estava claramente definido. Esse desejo não era novo quando ele chegou a Edison. Barnes já havia nutrido essa ambição por muito tempo. No início, quando o desejo surgiu em sua mente, pode ter sido apenas uma ideia, mas ao se apresentar a Edison, não era mais um mero desejo. Anos depois, Edwin C. Barnes estava novamente diante de Edison, no mesmo escritório onde o conhecera pela primeira vez. Desta vez, seu desejo havia se transformado em realidade. Ele estava agora em negócios com Edison. O sonho que dominava sua vida havia se concretizado. Hoje, aqueles que conhecem Barnes o invejam pela vida de sucesso que ele conquistou. Eles o veem desfrutando de seus triunfos, sem considerar as dificuldades que o levaram a esse sucesso. Barnes alcançou seu objetivo porque escolheu uma meta clara e dedicou toda a sua energia, seus talentos e seus esforços a essa meta. Ele não se tornou sócio de Edison no dia em que chegou. Estava disposto a começar em um trabalho humilde, desde que isso lhe proporcionasse uma oportunidade de se aproximar de seu sonho. 5 anos se passaram até que a chance que ele tanto buscava finalmente apareceu. Durante todos esses anos, não houve um único sinal de esperança ou promessa de que seu desejo se realizaria. Para todos ao seu redor, ele era apenas mais um funcionário na engrenagem da empresa de Edison, mas em sua própria mente, ele era o sócio de Edison a cada minuto, desde o primeiro dia em que começou a trabalhar lá. Essa é uma ilustração notável do poder de um desejo definido. Barnes alcançou seu objetivo porque desejava ser sócio de Edison mais do que qualquer outra coisa. Ele elaborou um plano para atingir esse propósito e queimou todas as pontes atrás de si. Manteve-se firme em seu desejo até que se tornou a obsessão que dominou sua vida e, finalmente, uma realidade. Quando ele foi para Laranja, não disse a si mesmo: "Vou tentar convencer Edison a me dar um trabalho qualquer." Ele afirmou: "Vou ver Edison e vou deixar claro que estou aqui para entrar em negócios com ele." Ele não afirmou: "Vou trabalhar lá por alguns meses e, se não receber incentivo, deixarei e procurarei um emprego em outro lugar." Ele disse: "Começarei em qualquer lugar. Farei tudo o que Edison me pedir. Mas antes de terminar, serei seu sócio." Ele não comentou: "Vou manter meus olhos abertos para outras oportunidades caso eu não consiga o que quero na organização de Edison." Ele declarou que havia apenas uma coisa que estava determinado a conquistar: uma parceria empresarial com Thomas A. Edison. Ele queimaria todas as pontes atrás de si e apostaria todo o seu futuro em sua capacidade de alcançar o que desejava. Ele não deixou espaço para uma possível saída. Ele tinha que vencer ou perecer. Essa é a história de sucesso de Barnes. Há muitos anos, um grande guerreiro enfrentou uma situação que o forçou a tomar uma decisão que garantiu seu sucesso no campo de batalha. Ele estava prestes a enviar suas tropas contra um inimigo poderoso, cujas forças superavam as suas. Ele transportou seus soldados em barcos, navegou até o território inimigo, desembarcou as tropas e os equipamentos, e então deu a ordem para queimar os navios que os trouxeram. Antes da primeira batalha, ele disse: "Vocês veem os barcos se dissipando em fumaça. Isso significa que não podemos deixar essas costas vivos a menos que ganhemos. Agora não temos escolha. Ou vencemos ou perecemos." Eles venceram.
Toda pessoa que triunfa em qualquer empreendimento deve estar disposta a queimar suas embarcações e cortar todas as rotas de fuga. Somente assim se pode garantir um estado mental conhecido como um desejo ardente de vencer, essencial para o sucesso. Após o grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes estava na rua estatal, observando os restos fumegantes do que antes eram suas lojas. Eles se reuniram para decidir se tentavam reconstruir ou se deixavam Chicago para recomeçar em uma região mais promissora do país. Eles chegaram a uma decisão. Todos, exceto um, decidiram deixar Chicago. O comerciante que optou por ficar e reconstruir apontou para os destroços de sua loja e disse: "Cavalheiros, naquele mesmo lugar eu construirei a maior loja do mundo, não importa quantas vezes ela possa queimar completamente." Isso aconteceu há mais de 50 anos. A loja foi construída e hoje se ergue como um alto monumento ao poder daquele estado mental conhecido como desejo ardente. O que seria fácil para Marshall Field teria sido fazer exatamente o que os outros comerciantes fizeram. Quando as dificuldades surgiram e o futuro parecia sombrio, eles desistiram e buscaram um caminho mais fácil. É importante notar a diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, pois é a mesma diferença que distingue Edwin C. Barnes de milhares de outros jovens que trabalharam na organização de Edison. É a mesma diferença que separa aqueles que têm sucesso daqueles que falham. Todo ser humano que atinge a idade de compreender o propósito do dinheiro deseja isso. Contudo, o simples desejo não traz riquezas. Desejar riquezas com um estado mental que se torna uma obsessão, enquanto se planeja modos e meios definidos para adquiri-las, e apoiando esses planos com uma persistência que não reconhece o fracasso, trará riquezas. O método pelo qual o desejo por riquezas pode ser transformado em seu equivalente financeiro consiste em 6 passos práticos e definidos. Defina em sua mente a quantia exata de dinheiro que você deseja. Não basta dizer, quero bastante dinheiro. É necessário ser específico. Determine o que você está disposto a oferecer em troca do dinheiro que deseja. Não existe a realidade de algo por nada. Estabeleça uma data específica em que você pretende possuir o dinheiro desejado. Crie um plano claro para alcançar seu desejo e comece imediatamente, esteja você pronto ou não, a colocar esse plano em ação. Escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que você pretende adquirir. Estabeleça um prazo para sua obtenção. Declare o que pretende oferecer em troca do dinheiro e descreva claramente o plano que usará para acumulá-lo. Leia sua declaração escrita em voz alta 2 vezes ao dia, uma vez antes de dormir e outra ao acordar. Quando você ler, veja, sinta e acredite que já está em posse do dinheiro. É crucial que você siga rigorosamente essas instruções. É especialmente importante observar e cumprir as orientações do 6º passo. Você pode achar difícil, verdadeiramente, se ver em posse do dinheiro antes que você consiga. É aqui que um desejo ardente se torna seu aliado. Se você realmente deseja dinheiro de tal forma que esse desejo se transforma em uma obsessão, não terá dificuldade em se convencer de que irá obtê-lo. O objetivo é querer dinheiro e se tornar tão determinado a conquistá-lo que você se convence de que isso é viável. Somente aqueles que se tornam conscientes do dinheiro acumulam grandes riquezas. A consciência do dinheiro ocorre quando a mente está completamente saturada com o desejo por riqueza, a ponto de a pessoa visualizar seu ego já possuindo-a. Para aqueles que não conhecem os princípios do funcionamento da mente humana, essas instruções podem parecer impraticáveis. É relevante notar que a informação apresentada aqui foi transmitida por Andrew Carnegie, que começou como um trabalhador comum em uma usina de aço e, apesar de seu início humilde, aplicou esses princípios para acumular uma fortuna superior a 100 milhões de dólares. Além disso, os 6 passos recomendados foram meticulosamente analisados por Thomas Edison, que os validou como essenciais não apenas para a acumulação de dinheiro, mas também para alcançar qualquer meta bem definida. Esses passos não exigem trabalho árduo, sacrifícios
ou que a pessoa se torne ridícula ou ingênua. A aplicação dos passos não requer uma grande formação educacional. Contudo, a implementação eficaz desses 6 passos exige imaginação suficiente para entender que a acumulação de dinheiro não pode ser deixada ao acaso ou à sorte. A pessoa deve reconhecer que todos os que acumularam grandes fortunas primeiro sonharam, esperaram, desejaram e planejaram antes de adquirir riqueza. Você deve entender que nunca terá grandes riquezas, a menos que trabalhe fervorosamente por um desejo ardente de dinheiro e realmente acredite que irá possuí-lo. É importante também notar que todos os grandes líderes, desde o início da civilização até hoje, foram sonhadores. O cristianismo, por exemplo, se tornou uma das maiores potências do mundo moderno, porque seu fundador era um sonhador intenso que teve a visão e a imaginação para visualizar realidades tangíveis e espirituais antes que elas se materializassem. Se você não consegue visualizar grandes riquezas em sua imaginação, nunca as verá em seu extrato bancário. Nunca houve um momento tão propício para sonhadores práticos como o atual. O colapso econômico dos últimos anos fez com que todos os homens fossem reduzidos a um mesmo nível. Uma nova era está prestes a surgir e as oportunidades representam enormes fortunas que serão acumuladas na próxima década. As regras foram alteradas, pois agora vivemos em um mundo transformado, que favorece as massas, especialmente aqueles que antes tinham pouca ou nenhuma oportunidade durante a depressão, quando o medo paralisou o crescimento. Aqueles que buscam riquezas devem se sentir encorajados, pois o mundo exige novas ideias, novas abordagens para realizar tarefas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novas formas de comercialização, novos livros, novas literaturas, novas características para o rádio e novos conceitos para quadros emocionantes. Em meio a toda essa demanda por inovações e melhorias, uma qualidade é essencial para obter sucesso: a definição de propósito, que envolve saber claramente o que se deseja e ter um desejo ardente de alcançá-lo. A crise econômica marcou o fim de uma era e o início de outra. Este novo mundo exige sonhadores práticos, capazes de transformar seus sonhos em ações concretas. Os sonhadores práticos sempre foram e sempre serão os moldadores da civilização. Aqueles que desejam acumular riquezas devem lembrar que os verdadeiros líderes do mundo foram aqueles que perceberam e colocaram em prática as forças intangíveis, não visíveis, de oportunidades, transformando essas forças em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e toda forma de comodidade que torna a vida mais agradável. A tolerância e uma mente aberta são essenciais para o sonhador de hoje. Aqueles que têm medo de novas ideias estão condenados antes mesmo de começarem. Nunca houve um tempo mais favorável para os pioneiros do que agora. Embora não exista um oeste selvagem a ser conquistado, como nos dias dos pioneiros, há um vasto mundo financeiro e industrial que precisa ser remodelado e redirecionado por novas perspectivas. Ao planejar conquistar sua parte das riquezas, não permita que ninguém o desanime ou desvalorize o sonhador. Para alcançar grandes fortunas neste mundo em transformação, você deve emular o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que possui de valor, um espírito que serve como o sangue vital de nossa nação, proporcionando a oportunidade de desenvolver e comercializar nossos talentos. Não nos esqueçamos, Colombo sonhou com um mundo desconhecido, apostando sua vida na existência desse mundo, e o encontrou. Copérnico, o grande astrônomo, imaginou uma multiplicidade de mundos e os revelou. Ninguém o chamou de não prático após seu sucesso. Pelo contrário, o mundo reverenciou seu legado, provando mais uma vez que o sucesso não requer desculpas, enquanto o fracasso não permite álibis. Se o que deseja fazer é correto e você acredita nisso, prossiga e realize. Persiga seu sonho independentemente do que os outros digam, mesmo que enfrente derrotas temporárias, pois eles podem não saber que todo fracasso carrega consigo a semente de um sucesso equivalente. Henry Ford, que começou sem recursos e sem educação, sonhou em criar um veículo sem cavalo,
trabalhando com as ferramentas que tinha, sem esperar por oportunidades, e agora seu sonho se espalha pelo mundo. Ele colocou mais rodas em movimento do que qualquer homem que já viveu porque não teve medo de perseguir seus sonhos. Thomas Edison sonhou com uma lâmpada elétrica. Ele iniciou a transformação de seu sonho em realidade e, apesar de mais de 10.000 fracassos, persistiu até que isso se tornasse realidade física. Sonhadores práticos não desistem. Whelan sonhou em criar uma rede de lojas de charutos, transformou essa visão em ação. E agora as lojas de charuto unidas ocupam os melhores locais da América. Lincoln sonhou com a liberdade dos escravos e colocou esse sonho em prática, vivendo para ver a união do Norte e do Sul, concretizando seu ideal. Os irmãos Wright sonharam com uma máquina que voasse, e hoje podemos ver a evidência de que eles sonharam com firmeza. Marconi sonhou em dominar as forças intangíveis do éter. A prova de que ele não sonhou em vão está presente na telegrafia sem fio e no rádio que usamos. Seu sonho uniu pessoas de todas as nações, tornando-as vizinhos, e deu ao presidente dos Estados Unidos um meio de se comunicar com todos os americanos em um instante. Curiosamente, amigos de Marconi o consideraram louco e o internaram em um hospital psiquiátrico quando anunciou que havia descoberto um princípio para enviar mensagens pelo ar, sem a necessidade de fios ou outros meios físicos. Os sonhadores de hoje são mais bem aceitos. O mundo se acostumou a novas descobertas e está disposto a recompensar aqueles que trazem ideias inovadoras. A maior realização era, no princípio, apenas um sonho. O carvalho dorme na bolota, o pássaro espera no ovo, e na mais elevada visão da alma, um movimento angelical se desperta. Sonhos são as mudas da realidade. Desperte, levante-se e afirme-se, sonhador do mundo. Sua estrela está em ascensão. A depressão global trouxe a oportunidade que você aguardava, ensinando humildade, tolerância e compreensão. O mundo está repleto de oportunidades que os sonhadores do passado nunca conheceram. Um desejo ardente de ser e fazer é o ponto de partida para todo sonhador. Sonhos não nascem da indiferença, da preguiça ou da falta de ambição. O mundo já não ridiculariza os sonhadores, nem os considera impraticáveis. Se você acredita que pode, faça uma viagem ao Tennessee e veja o que um presidente sonhador fez ao aproveitar o grande potencial hídrico da América. Há alguns anos, tal sonho teria parecido loucura. Você pode ter se decepcionado, sofrido derrotas durante a depressão e sentido seu coração esmagado até sangrar. Tenha coragem, pois essas experiências temperaram o metal espiritual do qual você é feito. São ativos de valor incomensurável. Lembre-se também de que todo sucesso na vida começa com um início difícil e passa por muitas lutas dolorosas antes de se alcançar a realização. O ponto de virada na vida daqueles que têm sucesso geralmente ocorre em momentos de crise, quando enfrentam seus próprios desafios. John Bunyan escreveu O Progresso do Peregrino, uma das melhores obras da literatura inglesa após ter sido preso e severamente punido por suas crenças religiosas. O Henry descobriu o gênio que dormia em sua mente depois de enfrentar grandes infortúnios. Ele foi confinado em uma cela de prisão em Colombo, Ohio. Forçado por infortúnios a se confrontar com seu outro eu, descobriu que, ao usar sua imaginação, poderia se tornar um grande autor, em vez de um criminoso miserável e desterrado. A vida é estranha e variada, e a maneira como a inteligência infinita leva os homens a suportar diferentes tipos de sofrimento para que eles possam descobrir suas próprias mentes e a capacidade de criar ideias úteis por meio da imaginação é ainda mais enigmática. Thomas Edison, o maior inventor e cientista do mundo, começou como um operador de telégrafo inexperiente e fracassou inúmeras vezes antes de finalmente despertar o gênio adormecido dentro de si. Charles Dickens iniciou sua carreira colando rótulos em potes de tinta. A tragédia de seu primeiro amor atingiu profundamente sua alma e o transformou em um dos verdadeiros grandes autores da literatura. Essa tragédia gerou primeiro David Copperfield, seguida por uma série de outras obras que tornaram o mundo um lugar mais rico e melhor
para todos que leram seus livros. Desilusões amorosas frequentemente levam os homens à bebida e as mulheres à ruína, pois a maioria das pessoas nunca aprende a arte de transformar suas emoções mais intensas em sonhos construtivos. Helen Keller ficou surda e cega logo após o nascimento. Apesar de sua grande adversidade, ela deixou sua marca indelével na história. Sua vida é uma prova de que ninguém é verdadeiramente derrotado até que aceite a derrota como uma realidade. Robert Burns, um jovem rural analfabeto, foi amaldiçoado pela pobreza e cresceu em meio a dificuldades. O mundo é melhor por sua existência, pois ele transformou pensamentos belos em poesia, arrancando um espinho e plantando uma rosa em seu lugar. Booker T. Washington nasceu na escravidão e enfrentou desafios relacionados à raça e cor. Por ser tolerante e ter uma mente aberta, deixou uma impressão positiva em toda uma raça. Beethoven era surdo, Milton era cego, mas seus nomes perdurarão enquanto o tempo existir, pois sonharam e traduziram seus sonhos em pensamentos organizados. Antes de prosseguir para o próximo capítulo, reacenda em sua mente a chama da esperança, fé, coragem e tolerância. Se você tiver esses estados de espírito e um entendimento dos princípios descritos, tudo o que precisa chegará até você quando você estiver pronto. Deixe Emerson expressar este pensamento com suas palavras. Todo provérbio, todo livro e toda sabedoria que pertence a você, para ajuda e conforto, encontrará seu caminho de volta a você, seja por caminhos abertos ou sinuosos. Todo amigo que não é apenas um testemunho de suas fantasias, mas uma alma grande e generosa, o abraçará em seu afeto. Há uma diferença entre desejar algo e estar pronto para recebê-lo. Ninguém está pronto para algo até acreditar que pode alcançá-lo. O estado de espírito deve ser de convicção, não de mera esperança ou desejo. A compreensão é essencial para a convicção. Mentes fechadas não inspiram fé, coragem e convicção. Lembre-se, não é necessário mais esforço para aspirar a grandes coisas na vida, exigir abundância e prosperidade do que para aceitar a miséria e a pobreza. Um grande poeta expressou essa verdade universal com estas linhas: esperei pela vida por 1 centavo, e a vida não pagaria mais, mas implorei à noite, quando contei meu estoque escasso. Pois a vida é um empregador justo, ela lhe dá o que você pede, mas uma vez que você fixa os salários, você deve suportar a tarefa. Trabalhei para um contrato servil, só para aprender espantado, que qualquer salário que eu pedisse da vida, a vida teria pago de bom grado. Conforme mencionei, iremos dividir esta obra em diversos vídeos para que você possa aproveitá-la de forma mais eficaz. Peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Nos encontraremos no próximo.